ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu tenho só 2 anúncios de nascimento de bebê, né? Um é do Luiz Gonzaga, num forró, quando ele chama da gravidez da Samarica, onde ele vai convidar a Samarica parteira, porque Jovita já está com dor de menino. Então eu passei a minha infância toda ouvindo essa música, até hoje ouço, acho engraçado o jeito que Luiz Gonzaga fala da mulher que foi ganhar neném. E o outro é o nascimento da minha irmã, já que eu sou o caçula biológico. Quando eu estava com 8 anos, a minha mãe, estávamos em casa um dia, e no fundo da nossa casa tinha a casa de uma parteira, e soltaram fogos de repente lá. Nossa cidade enorme, o São José, quando alguém soltava fogos naquele instante, sabia-se que nasceu um nenê. Se tinha morrido, tocava uma música lá no alto-falante, né, com a musiquinha cadavérica lá. Mas quando soltavam fogos, a gente sabia que era uma criança que havia nascido. Então soltaram fogos e a minha mãe correu lá para o fundo, porque já tinha uma cerquinha que passava da nossa casa para a casa da parteira. A minha mãe já atravessou para ir lá ver aquela criança que nasceu. E a criança que nascia era a alegria da cidade. Eu chamo de cidade porque é a forma de falar, né? Mas o povoado, era a alegria do povoado. Nasceu uma criança. E naquele dia nasceu a nossa alegria, a Cristiane. Nós não sabíamos que ela seria nossa, nós não sabíamos que aquela alegria não era a alegria da mãe dela, porque a mãe não a desejava, mas era a alegria nossa, porque nós queríamos uma criança. E a Cristiane foi lá para casa e foi recebida como membro da nossa família. Já com algumas horinhas depois que ela nasceu, já estava na nossa casa. A mãe passou mal, foi para o hospital. E eu sempre lembro desse anúncio da criança, a criança que nasce como sendo a alegria de uma família. Eu poucas vezes vi uma pessoa tão feliz quando nasceu uma criança quanto o Zoil. Quando nasceu o Caio, eu estava com ele no hospital e ele gritava e telefonava para um monte de gente, que aquela alegria: nasceu alguém meu, ou nasceu alguém para mim. Pensar o nascimento de Jesus faz a gente avaliar alguns aspectos. Eu queria que a gente tivesse essa análise dos aspectos do nascimento do menino Deus, né? Dessa presença do menino Deus na terra. E uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção era o motivo de grande alegria. Nasceu Jesus. O pastor Cristiano falou tão bonito aqui no começo,
aquela ideia de que o Deus maravilhoso, o Deus que criou, o Deus que um dia existiu lá na eternidade, na Trindade, Ele agora criou tudo e agora Ele resolveu se manifestar. Agora estava ali numa criança, era um bebê frágil, extremamente limitado. E eu fico sempre pensando nos limites de uma criança, e fico pensando na Maria, quando ela tinha que fazer as primeiras higienes daquele menino Deus. É maravilhoso a gente parar para pensar que a Maria estava limpando Deus. Era o Deus que resolveu vir, era o Deus que resolveu se manifestar, era o Deus que resolveu trazer ao homem alegria. E um tempo de grandes poderes, onde o Império Romano tinha César, onde a Judéia era dirigida por líderes romanos e por líderes judeus, onde os homens eram olhados como deuses porque assumiam o poder lá em Roma. Agora estava uma criança fazendo esse contraponto do grande poder manifestado numa manjedoura para a alegria dos homens. E o texto diz que o anjo do Senhor foi anunciar aos pastores. Os pastores daquela época eram homens que ficavam guardando ovelhas, carneiros, cuidando daqueles animais. Provavelmente esses pastores que viviam, como o texto diz aqui, que os pastores eram homens que viviam a guardar rebanhos. Provavelmente esses homens eram homens que guardavam para vender as ovelhas para os sacrifícios do templo. Eles vendiam aqueles cordeiros para os sacrifícios do templo. Não eram homens benquistos, vamos dizer assim. Não eram homens bem queridos pela sociedade. Não eram homens que as pessoas falassem: sonho muito que minha filha case com um pastor de ovelhas. O pastor de ovelha era meio esquisito, porque algumas pessoas achavam que eles eram negociantes, enroladores, que ficavam cobrando daquela situação ali, da pessoa que precisava, e eles cobravam mais caros. Eles eram homens estranhos, eles eram tão estranhos àquela sociedade, que eles não serviam como testemunha nos tribunais. E àqueles homens estranhos, o Senhor resolveu anunciar o nascimento estranho daquele homem estranho que estava ali. Era um nascimento estranho, porque era um nascimento lá no meio de um lugar de pessoas que não nasciam lá. Aquele era um lugar de animais, não era no meio do pasto, largadinho, como às vezes a gente pensa aqui, né? Mas não era lugar de nascimento de criança, era lugar de nascimento de animais. Então foi um nascimento estranho. Era de um homem estranho, porque estava nascendo, não era um homem, era um Deus. Pela primeira vez na história nascia um Deus. Então era um nascimento estranho. E o anúncio também era um grupo estranho. Por que não se avisou ao imperador? Por que não se avisou ao governador? Por que não se avisou a uma outra pessoa que tivesse algum tipo de poder? E foi se anunciar exatamente àqueles homens estranhos. E o anúncio é: eis que vos nasceu na cidade de Davi. E aí eu fico imaginando aqueles homens estranhos à noite, as suas ovelhas por ali acampadas, eles acampados em algum lugar. O texto diz que de repente, se a gente olhar, diz que de repente a glória do Senhor brilhou. Eles ficaram com medo. A palavra temor aqui no original é medo. Eles ficaram com medo daquela coisa. De repente aparece um anjo e diz assim: não tenham medo. Olha, não tenham medo. Esse é um momento diferente. Esse é um momento especial. Esse é um momento para vocês desfrutarem de uma notícia muito boa. Eis que eu tenho boa nova. A tradução dessa palavra boa nova no grego é: eis que eu tenho evangelho. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês são estranhos. Vocês são abandonados. Vocês são rechaçados pela sociedade.
Vocês podem não ter valor para ninguém, mas hoje eu vim trazer uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia que é motivo de alegria para todo o povo. Quando se falava povo aqui, não está se pensando necessariamente em todo o mundo lá fora, está se pensando basicamente no povo judeu, que era aquele primeiro propósito. O anjo está dizendo: eu vim trazer um motivo de alegria muito grande a todo o povo. É que vos nasceu. Eu gosto dessa expressão porque a palavra aqui não é que nasceu para outro, nasceu para você. E aí o texto diz hoje. É bonito porque é alguma coisa que não está mais naquela história transcendental lá de Gênesis 3,15, que diz que um dia o filho da mulher esmagaria a cabeça, porque agora o filho da mulher nasceu, hoje. A história que estava restrita à mente de Deus, que o Apocalipse diz da história do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora estava presente. Era Deus dizendo: eu vim, estou aqui por amor a você, e eu quero trazer a você toda a alegria. O nascimento de Jesus é um motivo de alegria a toda a terra. Era Deus dizendo algo maravilhoso através do anjo. Primeiro, nasceu para vocês o Salvador. Só precisa de Salvador quem está morrendo. Era como se o Senhor estivesse dizendo: olha, vocês estão todos morrendo, vocês estão todos mortos, vocês não têm nenhuma condição. Eu vim dizer para vocês que nasceu o Salvador de vocês. Vocês estão com um problema enorme. Eu vim dizer que nasceu o Salvador de vocês. Segundo, ele diz: ele é o Salvador e ele é o Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra no Velho Testamento em hebraico para Messias, dizendo: nasceu aquele que foi ungido lá no passado. O rei era ungido, recebia-se o óleo como sinal do Espírito Santo, era a unção de Deus. Agora ele está dizendo: nasceu aquele que veio salvar vocês, nasceu aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias. Essa palavra Messias já estava guardada no coração dos judeus, os judeus sabiam que era isso, e ele está dizendo: nasceu o Salvador, nasceu o Messias, e diz: o Senhor. A palavra Senhor era uma palavra, se a palavra Cristo era conhecida para eles, a palavra Senhor era uma palavra utilizada apenas pelo patrão ou então por César. E agora o anjo diz: nasceu o Salvador de vocês, nasceu o ungido de Deus, nasceu aquele que agora assume o senhorio sobre a história de vocês, nasceu aquele que é dono das vossas vidas. Isso é um motivo de grande alegria, e isso será para todo o povo. E aí eu paro nesse primeiro momento para poder perguntar para mim: quando eu paro para pensar, nasceu Jesus, quando eu paro para pensar no Natal, eu paro para pensar com alegria. Qual alegria? Qual alegria? Alegria do nascimento do Salvador, porque eu sou um pecador e eu preciso de Salvador? Quem não para pensar que é pecador, não para pensar que precisa de Salvador. E quem não precisa de Salvador, não entendeu o que é Cristo, porque Cristo é, antes de todas as coisas, o Salvador. Segundo, é a alegria de alguém que entende que Jesus é o Messias, que Jesus é ungido pelo Espírito Santo para cumprir essa missão. Eu entendo que ali estava nascendo, como eu disse domingo passado, aquele que veio para me salvar. Terceiro, eu entendo que aquele menino que nasceu ali, aquele Deus que estava se dizendo, aquele criança que estava se dizendo Deus, eu entendo como sendo o Senhor da minha vida. Aí eu paro para pensar: rapaz, eu tenho um dono, eu tenho um dono, eu tenho alguém que manda na minha vida, eu tenho alguém que é dono da minha vida, eu tenho alguém que eu sigo e que determina sobre mim. E eu, que sou tão avesso no século 21 à ideia de ser de alguém, estou dizendo claramente que estou feliz, estou alegre, porque eu tenho um dono. Eu sou de Jesus
e ele é meu. Eu estou alegre para poder parar aqui nesse domingo à noite e dizer: caramba, eu estou celebrando e estou entendendo que aquilo que Deus omitiu dos grandes e poderosos e ofereceu àqueles homens estranhos, proscritos pela sociedade, é uma verdade que foi revelada para mim. É muito privilégio. É muito privilégio. Tem tanta gente incapaz de entender isso no mundo, mas eu entendi. Eu tenho alguém que é ungido de Deus, meu Salvador, o Senhor da minha vida. Portanto, estou feliz. A palavra original lá diz assim: aquele motivo de grande satisfação para a sua vida. Então o Natal é a gente parar e pensar: nossa, eu estou muito satisfeito hoje, porque Jesus nasceu. Eu preciso de Salvador, e eu tenho o Senhor. Segundo lugar, é motivo de uma celebração cósmica. O nascimento daquele menino estava falando de uma celebração que transcendia o entendimento do homem. É alguma coisa que iria além do entendimento daqueles pastores simples. É alguma coisa que vai além do nosso entendimento, porque é esquisito para a gente se alguém chegar para mim hoje e falar assim: rapaz, eu encontrei um anjo ontem. Já vou ficar preocupado. Porque assim, se for solteiro, eu falo: coitado, já se apaixonou, né? Apaixonou-se, coitado. Se for casado, eu falo assim: está traindo, porque eu encontrei um anjo. E se for uma pessoa que estiver afirmando mesmo que encontrou um anjo, enquanto psicólogo eu já vou pensar assim: meu Jesus Cristo, está delirando. Isso pode ser um sintoma de algum tipo de psicose, porque ninguém anda encontrando anjo por aí. Ali estava agora um anjo, e o texto diz, lá no versículo de número 13, que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Milícia era uma palavra técnica de alguma coisa como soldados, era uma palavra que dava a ideia de um exército. Era como se uma parte do grande exército celestial de anjos aparecesse naquele lugar, e aqueles pastores encantados, aqueles pastores percebendo um momento cósmico, uma relação entre aquilo que era eterno e que era celestial e que era espiritual, com aquilo que era terreno, com aquilo que era limitado. E agora estava aquela multidão de anjos, como se fosse a ideia de militares de um exército, adorando Deus e dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Nós ainda estamos longe de entender a profundidade dessas palavras, especialmente quando a gente percebe que eram ditas por anjos, por seres celestiais perfeitos, quando eles estavam dizendo: olha, que toda glória, que toda exaltação, que tudo que existe de maior seja oferecida a Deus nas alturas, que era essa ideia de transcendência, que era essa ideia de soberania que tinha para eles. Os anjos estão ali vivendo aquele instante de adoração a Deus na terra. Então eles exaltam Deus, engrandecem Deus, colocam Deus no seu devido lugar, porque afinal de contas um membro da Trindade estava sendo revelado. Glória a Deus nas alturas. E a adoração dos anjos nesse reconhecimento de Deus era que, ao mesmo tempo que a glória era dada a Deus, a paz estava sendo oferecida aos homens. Não era uma coisa só mística de adoração a Deus, era um misticismo de adoração a Deus e algum anúncio de paz. Ainda que fosse um exército, estava anunciando paz. Mas o texto diz: aos homens a quem ele quer bem. Porque não era paz para todos, era paz para aqueles a quem o Senhor se revela, era paz para aqueles a quem o Senhor mostra. E aí, na hora que eu consigo entender a primeira parte do texto, na hora que eu consigo ter alegria na primeira parte, na hora que eu paro para pensar: eu sou desses satisfeitos, eu sou desses felizes,
Eu sou desses que se encantam com o fato de seguir a Cristo. Eu entendi, porque a paz do Senhor veio sobre a minha vida. Ontem alguém estava aqui, eu não estou me lembrando exatamente quem, mas estávamos aqui na reunião do presbitério, e aí um irmão já mais idoso, a gente estava falando sobre esse negócio de ser emotivo. Eu sou muito emotivo, e aí ele estava falando que ele está com problema porque ele não está conseguindo ler a Bíblia, e às vezes ele vai ler uns textos e começa a chorar. E ele estava lendo o livro de Ruth essa semana, e quando ele estava lendo o livro, ele começou a chorar por ficar vendo a ação de Deus na história de Ruth. Meu irmão, se você é dessas pessoas que se emocionam, não precisa chorar. Se você é dessas pessoas que se emocionam com a existência de Jesus, se você é dessas pessoas que entendem que Jesus é Salvador, ungido e Senhor da tua vida, a paz do Senhor chegou até o teu coração. Se você é capaz de vibrar aquela adoração cósmica dos anjos na terra, dizendo glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem, a paz do Senhor chegou até o teu coração. Então é motivo de gratidão no nosso coração, para a gente poder sair dizendo para todo mundo. A Lloyd falou sobre isso aqui na hora do louvor. É um motivo de alegria na terra, é motivo dessa adoração cósmica, é motivo de uma satisfação tremenda no coração de quem experimenta. Não dá para experimentar esse fato e ficar assim. Tem aquela coisa? Tem a hora que você vai num lugar e a pessoa pergunta: e aí, como é que foi? Foi. Tá, mas foi o quê? Ah, sei lá, foi legal. Tá, mas o que é legal? Ah, não sei, pô. Aí de repente você chega para uma pessoa e fala assim: fulano, como é que foi? Rapaz, olha, foi muito bom, cara. Olha, foi muito bom. Hoje o seminarista Ivo falou de manhã aqui, e várias pessoas vieram falar comigo assim, que o menino terminou o primeiro ano de seminário. E aí assim, várias pessoas vieram falar comigo, porque quando a gente olha alguma coisa e gosta, aquilo vibra no nosso coração e a gente fica com vontade de falar. A Bíblia diz que os anjos saíram de lá e foram atrás desse menino. Aliás, os anjos foram embora, os pastores saíram de lá, foram atrás desse menino. O versículo 16 diz que foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles estavam recebendo a notícia mais importante que já tinha ouvido. Eles estavam recebendo e contemplando o que de mais maravilhoso eles podiam contemplar. Eles não podiam ficar enrolando. Ah, vamos procurar o menino, rapaz, vamos amanhã. Rapaz, e as ovelhas, hein? Nós estamos cuidando do nosso rebanho, como é que nós vamos fazer com os rebanhos? Não, eles não estavam esperando para depois. Eles eram privilegiados demais, cara. Eles eram muito pequenos para ter uma notícia tão importante e ter suas vidas não impactadas. Não era possível receber uma notícia tão importante, não era possível receber algo tão grande e ficar pacatamente deitado eternamente em berço esplêndido, esperando a morte chegar. Vamos lá? E sai apressadamente, vai lá, encontra a mulher, encontra a criança, encontra o José, e quando os viram, diz que eles divulgaram tudo o que tinha sido dito a respeito desse menino. As pessoas ouviram, se admiraram das coisas que os pastores falaram. Maria ficou caladinha no seu canto, e o versículo 20 diz: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os anjos, quando contemplaram a criança, os anjos, quando viram José, Maria, os anjos não questionaram o Messias, porque os judeus esperavam o ungido. O ungido para eles era, na figura do judeu, o ungido era o rei. E agora
estava prometido que viria um rei da tribo de Davi que iria assumir toda a direção de Israel. Alguns judeus esperavam a vinda desse Messias como aquele que viria libertar politicamente da opressão romana. Muitos, quando viram Jesus, não entenderam que esse homem poderia ser o Messias, porque o Messias que nós esperamos não é tão pequeno. Essa é uma tendência. Os grandes têm muita dificuldade de entender os pequenos. Não estou falando do grande físico. Eu estou falando daqueles que se sentem muito importantes, têm muita dificuldade de olhar para o menor. Por isso Jesus veio como menor, porque Ele queria que os menores pudessem percebê-lo. Então Jesus vem como menor, e Ele é entendido pelos menores. Aqueles pastores chegam lá, e eles olham aquela criança, e mediante toda a revelação que lhes fora dado, eles entendem que aquela criança é o Messias, que aquela criança é o Salvador, que aquela criança é o Senhor, e eles saem dali com as suas vidas marcadas pela experiência de ter ouvido os anjos e de terem visto a Jesus. E a Bíblia diz que eles saem glorificando. Glorificando é fazer a mesma coisa que os anjos fizeram lá atrás, é atribuindo ao Senhor a glória, porque eles reconhecem que era de Deus aquela experiência, e eles saem dali louvando a Deus, que é um reconhecimento de que aquilo que Deus era, estava agora apresentado a eles. Louvar é isso. Louvar é eu reconhecer quem é Deus e perceber que aquilo que Deus é está anunciado a mim, e eu agora saio louvando a Deus. Eu vi, experimentei, isso é uma realidade na minha vida, então eu saio glorificando e louvando a Deus. Irmãos, eu fui, já falei aqui, na outra semana eu fui lá no shopping, e é muito bonito a árvore, e é muito bonito o Papai Noel, e as pessoas gostam de tirar fotos, e as crianças são apresentadas lá para tirar foto com o Papai Noel, e algumas pessoas saem lá felizes porque viram o Papai Noel, um Papai Noel dos tantos, extremamente limitado. Ele é uma coisa, representando uma coisa falsa, ele é um ator, ele está ali e as pessoas ficam felizes, e as crianças vibram porque estão lá. Até hoje eu lembro com emoção, eu tinha 8 anos de idade quando a minha mãe trouxe a Cristiane lá para casa, porque a Cristiane não era apenas a Cristiane, era a Cristiane para nós, para nossa família. Quando você para pensar que Jesus nasceu como teu Salvador, como ungido de Deus para a tua vida, como teu Senhor, o teu coração vibra, o teu coração dá vontade de glorificar a Deus, o teu coração dá vontade de louvar a Deus, o teu coração dá vontade de sair disposto a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus, a servir Jesus com mais dedicação, porque Ele é meu Senhor, Ele é o dono da minha vida, Ele me resgatou, eu estou feliz, eu sirvo a Jesus, eu sou servo de Jesus. Ou quando sair daqui, a gente volta para casa e vai empolgadamente lembrar do Papai Noel e fazer de Jesus só uma peça de decoração de um presépio da nossa casa. Ah, mas nós não temos presépio, é porque às vezes nós somos o presépio. Aqueles cara de religiosos, paradinhos, indiferentes, sem vida, sem paixão, sem alegria, sem vontade de dizer, vamos apressadamente ver o menino. Eu experimentei Jesus. Jesus é uma realidade da minha vida, porque Jesus nasceu na minha vida e não apenas na história, porque a paz de Deus, que era todos os homens a quem Ele quer bem, chegou ao meu coração, porque o bem de Deus me alcançou. Eu sou filho de Deus, feito assim por sua graça.